Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, trazendo notícias diárias para vocês sobre o Flamengo. Galera, se você é novo aqui no nosso canal e puder nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Mengão, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do time mais amado do Brasil, Flamengo. Estamos trazendo para vocês mais um corte aqui do canal da ESPN Brasil, do Grupo Disney. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube para deixar os créditos para eles. Vamos para as últimas notícias do Flamengo. Ligas, suas festas, que semana, hein, Pedro? Que ano, né, Bruno? Melhor falar que ano do que semana, porque o Flamengo não para. 2023 está agitado mesmo, tudo bem? Um abraço para você, Donk, beijo para Mari e todos que estão com a gente nesse Sport Center. E teve a tal festa, né? O poderoso Gabi teve ontem a festa na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. Choveu bastante ontem à noite aqui no Rio de Janeiro e mesmo assim um grupo ali de 40, 50 torcedores esteve lá na porta do evento, muito reforçado com segurança. Teve polícia, mas também segurança privada, muita gente lá na porta. Faixa para protestar contra a festa, xingamentos ali em direção a atletas. Teve também protestos ali, ao que consta o Gerson apareceu em algum momento, o pessoal xingou também. Então o pessoal bastante revoltado com essa festa aí do Gabigol. Teve a nota ontem dos pais do Gabigol, pedindo um pouco mais de sobriedade nesse momento. A gente até leu sobre tudo isso aqui e isso vai se somando, né, Bruno, como um ingrediente bem forte para essas sequências aí que o Flamengo, essa sequência, na verdade, que o Flamengo vai ter até a disputa da Copa do Brasil. Para começar já nesse sábado, esse jogo bem quente mesmo contra o Botafogo, líder do campeonato, 15 pontos à frente, grande rival do Flamengo, no estádio Newton Santos, repleto de alvinegros, então aquela carga de 90-10, então vai ser um teste muito grande, o Flamengo tentando se mobilizar de alguma maneira para essa partida, encarar como uma decisão também e ver o tipo de reação que pode acontecer para essa partida. E até nesse movimento, o presidente Rodolfo Landim tentando dar o respaldo que julga ser necessário ao São Paulo nesse momento de muita pressão sobre o treinador, se manifestou na CBF publicamente a favor da permanência do Sampaoli. Ontem esteve pela manhã conversando com o treinador no Ninho do Urubu, um papo a portas fechadas, mas mais de apoio mesmo, respaldo, até a presença e uma conversa no CT já é uma demonstração interna em relação a isso. Mas o clima, que a gente sabe, segue pesado no Flamengo, um ambiente bastante conturbado. Tá todo mundo assim, Bruno, prendendo o fôlego, querendo saber qual vai ser a próxima reação do time diante de tudo isso nesse clássico contra o Botafogo. Só que a gente só vai saber mesmo a partir de 21 horas de sábado no Newton Santos. Ô Pedro, só uma dúvida. O Flamengo normalmente ele treina na parte da manhã, né? Inclusive segunda e terça, nessa semana ele treinou no período da manhã. Hoje o treino foi marcado para o período da tarde. É uma programação diferente? É uma coincidência? É uma agenda para, de repente, agradar também o elenco? Você tem essa informação? Bom você lembrar aí que eu acabei me esquecendo desse pequeno detalhe, Bruno. Enfim, a questão do treinamento é o seguinte, eu não tenho informação de assim, que foi uma mudança para encaixar com festa, com algo nesse sentido. Mas geralmente o que a gente pode dizer é que geralmente os treinamentos do Flamengo são realizados pela manhã, exceção quando tem volta de um jogo muito tarde, às vezes até no dia seguinte de uma viagem, alguma coisa assim que tem representação, passa para tarde. Mas nessa semana, hoje vai ser a representação pela tarde no Ninho do Urubu. Quem pode explicar exatamente a mudança e o porquê? Comissão técnica e também vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, que são quem comandam ali essa questão de agenda de treinamentos do Flamengo. Perfeito, Pedro. Obrigado, mas é importante, então, a gente não tem essa informação, mas por uma coincidência, no dia seguinte à festa do Gabigol, o treino foi marcado à tarde. Normalmente não é o que acontece, normalmente. A gente não tem a programação, o cronograma, claro, do Flamengo, mas hoje encaixou. Vou falar assim, vou imaginar que encaixou, Mari Pereira. Pode ser. Ou pode ser realmente uma questão ali, né? Uma conversa, um diálogo, enfim, se vai ou não interferir no desempenho
do Flamengo, a gente não consegue afirmar, assim como a gente não consegue afirmar se foi exatamente por conta da festa. Agora, a avaliação se o período de treino está sendo de maneira correta ou não, se o jogador está se dedicando ou não, isso é por parte dos dirigentes. Não para quem foi lá debaixo de chuva na frente da festa, Donk. Exatamente. Ali, sinceramente, não consigo ver nada demais na festa do Gabigol. Assim, se é um negócio que não vai comprometer e ainda o treino sendo à tarde, por mais que o time esteja em crise, eu entenda, é bom evitar. Talvez ele pudesse ter tentado fazer a coisa de uma forma mais discreta. Mas eu não consigo falar que tá errado. Assim, ele tá no direito dele, aniversário, a folga não tá influenciando na questão do trabalho. O mais importante, acho que a preocupação do torcedor do Flamengo tem que ser que o time aproveite essa semana de treinamento que está tendo para se tornar muito mais regular. Que esse é o grande questionamento em relação ao Flamengo. Paulo, né? Porque o São Paulo é o outro finalista aí da Copa do Brasil e apesar de não ter essa cobrança de falta de vontade, porque vontade o time do São Paulo tem, o time do São Paulo tá mostrando um sangue nos olhos para ser campeão, quer esse título de qualquer jeito, inclusive a diretoria cometeu loucuras de contratar o Lucas Moura e o Rames, foram riscos mesmo, porque se não classificasse, ia gastar sem se classificar para a final. Classificou. É uma chance que o São Paulo tem de conquistar sua primeira Copa do Brasil. O Dorival Júnior contra o Flamengo depois da forma covarde como ele foi demitido. De um lado a gente tem sangue nos olhos, do outro não. E isso todo mundo percebe. Por isso que eu não considero o Flamengo favorito. Agora, São Paulo também não está num bom momento, né, Flávio? O Bruno também. Dos últimos 11 jogos foram duas vitórias desse São Paulo. 6 derrotas. É um time que também precisa evoluir para a final da Copa do Brasil, né? O São Paulo ganhou os jogos certos. Esse é o ponto, né? Ele ganhou os jogos certos. Ele se classificou, ganhando aquele jogo do Corinthians, chegada do Lucas Moura, criou fatos positivos. Ramos Rodrigues, Lucas Moura. Aí ganha do Corinthians, estádio cheio, aquela coisa toda. Então o São Paulo ganhou os jogos certos. Mas o futebol em campo não tem sido legal já faz algum tempo. O São Paulo não está jogando futebol para você dizer, não, São Paulo é favorito. Não é real isso. Olha a classificação do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Está lá na parte de baixo da tabela. Pois é. Ele não está mostrando bola para ser apontado favorito a nada. Não está jogando aquilo que parece que está. Só que ele está ganhando o jogo certo. Ele está, né, tá dando tudo certo. Na hora que precisou, aconteceu e tal. Ganhar do Corinthians dá um desafogo legal. Mais ou menos o que o Mauro falou do Botafogo e Flamengo. O Flamengo mete 3-0 no Botafogo? Improvável. Mas, pô, 3-0 no líder, no rival, então você já dá uma melhorada. O São Paulo conseguiu fazer isso eliminando o Corinthians. Mas realmente a bola que o São Paulo está jogando não condiz com todo esse otimismo, esses momentos de alegria da torcida. A torcida está eufórica, né? Sobre o sorteio, acho que não mudou nada o fato de ser lá ou aqui. Não muda nada. São dois times. O Flamengo, se jogar tudo que pode, ele vai ganhar, porque ele é melhor. Mas vai jogar tudo que pode, em cima de todo esse clima que foi colocado aqui por vocês? Quem vai ser o treinador? Como é que vai ser o ambiente do Flamengo? Então, o São Paulo vai dar tudo, isso é certeza. O tudo do São Paulo depende do Flamengo não dar tudo. Se o Flamengo der tudo, o São Paulo der tudo, dá Flamengo. Então o São Paulo depende que o Flamengo continue Mais ou menos, né, Flávio? Porque o São Paulo deu tudo na Copa do Brasil, que ele foi eliminado pelo Flamengo, ele jogou melhor que o Flamengo no Morumbi. Mas perdeu. Ok, perdeu. Mas dá pra fazer um jogo de igual pra igual. Se o Flamengo jogar tudo que pode, eu não acredito. Eu acho que não. Agora, vai jogar? Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. O Flamengo vai jogar? Difícil acreditar nisso. Porque né? a defesa do São Paulo hoje, tendo o Beraldo, que eu não sei se vai ter... Acho que sim. Pra final, melhor que a do Flamengo. Hoje. A defesa do São Paulo rende mais que a do Flamengo. Com a Arboleda, Beraldo, o próprio goleiro. O Matheus Cunha teve uma queda absurda. É uma defesa. O Pablo Maia, que o Vampeta diz que é o melhor primeiro volante do futebol brasileiro. O São Paulo tem uma boa defesa. Contra um Flamengo que teve duas notícias super preocupantes ontem. Provavelmente não vai ter seu principal jogador ali junto com o Bruno Henrique, que é o Arrascaeta. O Arrascaeta com uma lesão de grau 2 na coxa, né? O Gustavo Asmar, meu irmão, que é ortopedista, esteve com a gente aqui ontem. Ele falou, dificilmente o Arrascaeta joga até o segundo jogo da final da Copa do Brasil. Claro que pode se recuperar a tempo, mas pela previsão são 6 a 8 semanas de recuperação para lesão de grau 2. E o Luiz Araújo ainda é de grau 3. Ou seja, são 2 desfalques importantes, um deles, um dos principais jogadores do time. Sim, o Arrascaeta faz falta, claro, apesar de não estar fazendo assim um ano com regularidade. Ele tem momentos de brilho que muitas vezes ele consegue decidir jogos nesses momentos de brilho porque ele é muito talentoso.
É um time do São Paulo, Mauro, Flávio, que foi o que eu falei, né? Enquanto o Flamengo tá mostrando uma apatia, falta de vontade em muitos jogos, acomodação, porque o Flamengo perdeu pro Cuiabá por 3-0 e tava no meio campo, o jogador rindo com os jogadores do Cuiabá. Você é contra o fair play? Não, mas eu sou a favor da vergonha na cara. Perdeu de 3-0, sai puto de campo e não fala com ninguém e sai. Agora, enquanto a gente vê no Flamengo uma acomodação, no São Paulo, o Caleri ontem deu uma declaração, né, que a gente vai botar aí na tela, que deixa claro o sentimento dos jogadores do São Paulo e da torcida do São Paulo para esse jogo. Porque o Caleri resume bem o sentimento do torcedor são paulino. Vamos colocar aí na tela a arte do Caleri. Ele diz: eu sou um cara que sente muito as coisas, ainda mais com o São Paulo. Me identifico com o clube. É uma final que não joga há mais de 20 anos. E quando jogou, não ganhou. Perdeu pro Cruzeiro, né? Sim. Cruzeiro. E vamos ter a oportunidade novamente. Eu sinto muito, sou muito São Paulino. Quando vi o mando em casa, até me arrepiei. Mas temos que tentar fazer de tudo para ganhar. Estamos sonhando muito e vamos fazer tudo pelo objetivo. Define bem que é uma postura diferente da do Flamengo hoje, né? A postura do São Paulo. Os jogadores de São Paulo estão nessa cobrança por esse título e estão com sede de título. Não deveria ser assim, mas o fato do Flamengo ter vencido tanto nos últimos tempos pode ter gerado esse conforto, né? O Flamengo tem crédito, né? Ele tá com a conta bancária cheia, digamos assim. E o outro tá catando lá. É aquela luta do cara que já tá lá em cima, no auge, contra o outro que vai subindo. Sempre os grandes atletas, né, eles falam que eles começam a perceber que não dá mais quando ele corre com um garoto novinho e o garoto chega antes uma vez, chega dois e fala: eu já ganhei tudo, mas agora não dá mais. Virou o fio, né? E o São Paulo, ele tá muito nessa, né? Todo mundo precisa ganhar, todo mundo quer entrar para a história e tal. E um título que o São Paulo nunca venceu, não ganha nada faz 500 anos. Todo esse desespero tá aí. E o Flamengo, o que não falta são títulos. Ele é o atual campeão da Libertadores, ele é o atual campeão da Copa do Brasil. Então, pode ter gerado uma acomodação. Não devia? Não devia. Mas eu acho que são até perfis diferentes. E são perfis diferentes mesmo, de jogador, né? Tipo de jogador. Jogador de São Paulo, a gente fala sempre, ele se mata. Ele mergulha de cabeça, ele faz o que ele pode. Tem dificuldade. Mas ele sim, o Caleri mesmo, exatamente. Então é um time que você não pode jamais falar que não luta. Mas eles também estão num patamar diferente do time do Flamengo. O Flamengo tem uma série de coisas respaldando, talvez, essa acomodação que não se justifica, mas acho que vale colocar essa situação. Mauro, você acha que tem uma diferença de postura? Eu acho que a diferença é dos clubes, é o que o Flávio falou. Vamos imaginar que o Flamengo estivesse vivendo um bom momento, tá? Ninguém vai ficar dando esse tipo de declaração, porque o Flamengo não está na situação do São Paulo. Para a torcida do Flamengo, o peso da Copa do Brasil é menor do que para a torcida do São Paulo. Para a torcida do Flamengo, ser campeão da Copa do Brasil não vai salvar a temporada. Não, legal, ganhou e tal, mas vai continuar sendo uma temporada crítica. Mas é uma obrigação. Mas vai continuar sendo. Agora, se São Paulo ganhar a Copa do Brasil, nada mais importa. É só não ser rebaixado no Brasileiro, tá tudo bem. É isso aí. Pode ser eliminado pelo qualquer um aí na Sul-Americana, pode ficar se ficar em 16º no Brasileiro, ninguém vai ligar. Não foi rebaixado, campeão da Copa do Brasil, viva. É isso. É diferente o momento dos clubes. São dois clubes muito grandes de momentos diferentes. Se fosse no passado, há uma década e meia, sei lá, alguma coisa assim. Se fosse em 2008. Seria o inverso. Seria o inverso. Então, acho que é o momento de cada clube. Não tem nem muito sentido qualquer jogador do Flamengo falar essas coisas que o galera está falando, porque para eles, de fato, é uma coisa mais natural, está disputando títulos e tudo mais. Isso, independentemente da fase ruim. Foi que nem ontem. Eu vi muita gente falando assim: não, olha só, né? Todo mundo abraçando o Dorival e o São Paulo ali sozinho. Gente, por que algum jogador do São Paulo iria abraçar o São Paulo? Eles não trabalharam com o São Paulo. E é natural que os caras abraçam o Dorival, até por educação, por um carinho que tem pelo cara, porque trabalharam poucos meses atrás com ele. Isso é coisa óbvia, né? Não, porque lógico. Se o São Paulo tivesse sido campeão no São Paulo, no ano passado, e agora tivesse no Flamengo, os dois invertessem, teria jogador de São Paulo que ia lá cumprimentar o São Paulo. Jogadores que tivessem se dado bem com ele, bom relacionamento, como muitos têm com o Dorival, ótimos. São Lourenço e Corinthians, os outros jogos são ruins. Domingo foi um vexame contra o América Mineiro. São Paulo é o time que não ganhou um jogo como visitante do Campeonato Brasileiro.
Ganhou na Copa do Brasil 3 vezes. Ganhou do Sport, ganhou do Ituano e ganhou do Palmeiras. Dos últimos 11 jogos, só 2 vitórias. Então, 2 vitórias, que são vitórias importantes que meio que ofuscam, mas o São Paulo também não é um time convincente, seguro. Aliás, isso é importante até frisar o seguinte, tem gente que até hoje assim, tem certeza, não sei de onde é essa certeza, que se o Dorival fosse técnico do Flamengo, não estaria voando. O Flamengo vai fazer 1 ano sexta-feira do seu último grande jogo, que foi contra o Vélez, na Argentina. Teve o do Grêmio esse ano, que poderia ser parecido, porque teve pênalti perdido, poderia ter sido 3-4-0 também. Mas vamos contar então assim, de 1 ano para cá, da sexta-feira, dia 1º de setembro, que vai fazer 1 ano do 4-0 no Vélez, para cá, um grandíssimo jogo, contra o Grêmio em Porto Alegre. Alguns jogos bons, razoáveis, isso com diferentes treinadores. Mesmo com o Dorival não aconteceu nada parecido depois dos tops. Teve o segundo tempo contra o Atlético Mineiro, que foi o dia do soco na cara, que também eu achei 15 minutos, 20, né? Quando o time tomou conta do jogo, o Atlético meio que pregou, que marcou muito, né? Fez muita falta também. Aí depois o Flamengo tomou conta do jogo e virou ali muito no talento do Arrascaeta, né? Que também, depois disso, não fez um jogo bom. Foram 6 partidas depois daquela do soco na cara do Pedro, que foi quando ele decidiu o jogo, ele só fez jogos tímidos. Nem contra o Grêmio, que ele fez o gol de pênalti da vitória, tudo, ele não jogou bem. O Arrascaeta não vem jogando bem. Aquele jogo foi uma exceção. Até a ausência dele na final, eu vou falar agora coisa séria. A ausência dele na final, é claro que ela é importante porque você sempre espera que ele jogue bem. E um lance decisivo também. Né? Sim, mas esses lances não estão acontecendo muito, não. Teve contra o Atlético, esses 6 últimos jogos nada, contra o Olímpia não aconteceu nada. Não aconteceu nada. No jogo importante contra o Olímpia, o senhor Arrascaeta não fez nada de importante. Então, se for para jogar o que jogou contra o Olímpia nesses jogos, não vai fazer diferença. É verdade. Agora, a gente não sabe nunca como seria, porque ele não deve jogar. Então, assim, eu acho que a temporada do Arrascaeta, desde o ano passado, ele está aquém. Parte física, lampejos, é pouco. Tem que entregar mais. Tem que ser mais regular. Ele, Gabriel, todos eles. Bruno Henrique não, esse é outro papo. Por que o Bruno Henrique ficou 1 ano parado quase? E o Bruno Henrique, todo jogo ele entrega, mesmo que ele não joga muito bem, você percebe jogadas, chama o jogo, e volta, e marca, faz até cobertura ele faz. E você não vê o Arrascaeta e o Gabriel conseguir entregar algo parecido. O trio, né, ali, vamos dizer que os 3 são os 3. Então o Everton Ribeiro, que eu já acho outra coisa, jogador mais veterano, já não tem mais força, não consegue mais render tanto. Por que o Bruno Henrique, depois de quase 1 ano parado, consegue e o Gabriel Arrascaeta não consegue? E o Bruno Henrique é veterano, tá? É mais velho que os dois. 31. 32, vai fazer 33. É. E o Gabriel vai fazer amanhã 27 e o Arrascaeta tem 29. Nenhum dos dois chegou aos 30. O Bruno Henrique já tem 4 anos a mais do que um, né? E quase 7 anos a mais do que o outro, né? 6 anos, quase 6 anos a mais do que o outro. Ele é bem mais velho até. Ele está mais perto do Everton Ribeiro do que desses dois. E o Bruno Henrique continua correndo barbaridade, se entrega e joga e faz gol. E quando faz gol e vibra e tal, ele é diferente. Então isso também tem que ser, o torcedor tem que pensar nisso também. Por que não estão entregando, gente? Tem momentos assim. Aí quando o Arrasca joga pra caramba contra o Atlético, nossa, como ele é decisivo. Mas quantas vezes ele fez isso? Eu não digo nem que seja tão decisivo, tá, gente? Tem regularidade nos jogos. Não tem apresentado. Não tem. Então se for o Arrascaeta meio lusco-fusco aí desses jogos, então não vai fazer diferença. Sério, não vai. Agora vai sempre ter uma dúvida, né? Porque se ele estivesse em campo, ele poderia, claro, tá bem e ser decisivo, porque ele tem muito talento. Mas acho que ele tem que entregar mais. Ele tem que entregar mais. E aí é que está a grande questão. Quem no Flamengo tem tamanho, tem peito, tem coragem de cobrar um jogador desse? Uma cobrança profissional, não é um esporro, não é uma cobrança. O que está acontecendo? Por que não está rendendo? Vamos ver seus números? Vamos ver seu nível de atuação. Galhardo muda de ideia e aceita treinar o Flamengo aí, faz o único pedido para desembarcar no Rio de Janeiro. A Argentina é considerado um técnico muito acima da média. O Flamengo vai passar por uma reformulação aí no seu elenco para a próxima temporada. E Jorge Sampaoli não vai permanecer no clube carioca, mesmo com eventualmente ganhando aí a Copa do Brasil. Seu trabalho é inconstante e praticamente explodiu o vestiário e não existe confiança do jogador e o comandante do time. E agora o Flamengo está no mercado visando já 2014. O Flamengo analisa os técnicos que podem mudar a cara do time e colocar o Flamengo naquele patamar de grande conquista. A reportagem do Fla Web trouxe na exclusiva revelado que Guilherme Galhardo, ex-River Plate, já aceita trabalhar no Brasil por seu Flamengo e houve uma mudança de ideia. Antes, Galhardo queria em torno de 54 milhões de reais por ano, equivalente a 4.500 milhões de reais por mês. Mas agora
toparia aí cerca de 4 milhões aí por mês aí, seria o total aí do salário de Galhardo aí, caso ele venha aí fechar com o Flamengo, um salário alto, né? O Flamengo agora estuda aí chegar a um acordo salarial com o Galhardo aí nessa primeira conversa. Galhardo pode ser o próximo técnico do Flamengo para a temporada 2024.